Bom, agora são 8 horas e 15 minutos, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, segunda-feira, 2 de novembro de 2021, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, e com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Estamos conversando ao vivo aqui com o vereador e empresário Rogério Matoso. Neste bloco, uma projeção, Luísio, para as eleições de 2022, com reflexo nas eleições de 2024, beliscando as eleições de 2026. Como é que fica toda essa configuração? Aloysio, eu chamo você para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor. Isso foi até deu bastante repercussão, até fora, até na capital. Mas é Eduardo Paes, né? Mas eu vou deixar fazer essa pergunta. Eu agradeço da sugestão, Nogueira, mas no correr do bloco. Eu só queria, em relação ao bloco anterior, você falou que Fábio Ribeiro pode e tal, aí o Rogério colocou, não, é questão jurídica, mas é possível. Eu só não coloquei o candidato governista, eu coloquei as opções dos independentes, porque é certo que qualquer governo vai ter candidato. Sim. Né? Essa é uma coisa que qualquer governo, não é só aquele de Vladimir, qualquer governo municipal, estadual ou federal. As candidaturas que não são do governo, que se especula que poderia ser o próprio Rogério, Igor, Elinho ou Fred. Por isso que eu perguntei sobre isso, entendeu? Uhum. E aqui, e também para o ouvinte entender, né? Tem também aqui, citei aqui o Igor Pereira. Acho que como eu, ele gostou, ele não é que gostou, mas é inevitável rir da observação do Rogério, né? Aí no final, ele colocou aqui Igor Pereira, Vlad precisa pentear o cabelo, bom dia. Isso posto, Matoso, vamos lá. Eleição, a gente falou um pouco aqui, né? Em relação à União Brasil, o presidente está sem partido. Como é que você está vendo essas eleições de 2022? O Nogueira falou corretamente, estão muito antecipadas, tudo leva a crer que vão ser muito acirradas, sobretudo a nível presidencial. E parece, entrando até o momento, todas as pesquisas até aqui, embora a gente tenha ainda 11 meses para a eleição, mas parecem estar polarizadas em termos da presidência entre Lula e Bolsonaro, e governo do Estado entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo. Como é que você vê? Então, Luiz, nesse modelo novo, né, informacional, digital, a gente fala sempre isso, todas as projeções que foram feitas ao longo das últimas eleições do Executivo, elas se frustraram, né? Aí você vê pelo Whitson, pelo Zema, por tantos outros. Então, assim, eu tenho muito cuidado de falar de uma projeção, né? Hoje, no cenário hoje, a gente vê essa polarização que você está falando aqui em relação à política nacional, né, do presidente Bolsonaro e do Lula, é o que as pesquisas indicam, mas, né, numa sociedade que ela é muito rápida, um dia para a política hoje é uma eternidade. Então, nós temos ainda 11 meses pela frente, muita coisa vai ser construída, muitas coisas vão ser desconstruídas, e aí, sim, a nossa população vai fazer ali o seu entendimento e ir para as urnas. Hoje, o cenário é esse aí. Dentro da nossa cidade, né, nós vamos ter aqui algumas candidaturas também, candidaturas talvez de pessoas que hoje têm ajudado bastante, né, em relação ao nosso município, né, e aí já falo do governador Cláudio Castro, né, que você citou aí, eu tenho que trazer, né, para o nosso ambiente. É um governador que participa ativamente, né, da vida cotidiana do município, tanto é que mandou recurso aqui para a gente pagar servidor,
tem feito parcerias com o governo municipal para tapar buraco, está prometendo aí a obra do HGG, polo tecnológico, maquinário para a agricultura, está aí reformando as nossas estradas. Então, assim, eu que sou vereador, que estou na ponta, né, que vejo a aflição do nosso município, não poderia deixar de enaltecer o trabalho dele aqui no nosso município, como, né, dos nossos conterrâneos que estão lá, né, fazendo parte do governo também. É o caso do deputado Rodrigo Bacelar, que é secretário de governo e faz essas pontes todas ao nosso município. Então, eu não poderia deixar de falar, né, dessas pessoas que têm lutado, que vão participar da eleição, né, em 2022, né? 2022, né? Tenho feito pontes também com o Congresso Nacional, inclusive, por mais que eu faça meus contrapontos aqui ao governo, em alguns momentos, eu consegui articular com o deputado federal Tineu Cortes uma emenda para a saúde, né, que está aí disponível ao erário, que, né, para melhorar, né, nas questões de atenção básica e tudo mais. Então, é isso. Agora, assim, nós tivemos uma eleição no Executivo de 2020 muito acirrada, onde o prefeito ganhou com uma margem muito pequena de voto, né? E muitas vezes não é nem só pela postura do prefeito, mas também pela postura de uma oligarquia que domina a cidade ao longo de 30 anos, e esse desgaste é inevitável, né? Por mais que muitas vezes você vê a mobilização nas ruas melhor do que certamente o governo passado, mas que falta algumas relações. E que essa eleição também de 2022, ela vai influenciar na eleição do Executivo de 2024. Inclusive, que nós tivemos ali no segundo colocado um candidato que parece que vai disputar a eleição também e teve uma margem muito pequena de voto. Então, ele, pelo recall, acaba sendo um player desse jogo, né, eleitoral. E a gente tem que entender esse processo, né? Está falando de Caio Viana Federal, né? E assim, estou fazendo uma análise fria em relação a 2020, 2022 e 2024, que é o que você está querendo analisar, mas com muita ponderação, como estou te falando, né? Hoje, nesse mundo informacional, um dia de política parece uma eternidade e as coisas mudam muito rápido, né? Na cabeça do eleitorado, na cabeça das pessoas que vão votar e desse entendimento. Aconteceu isso no Executivo, na eleição do Executivo, né, há 4 anos atrás. Mas o paralelo que eu acho que o Nogueira se referiu, pelo menos eu quero crer que sim, é o seguinte: entre eleição municipal, estadual e federal. Não é nem em campos que eu acho que ele se referiu, não. É o seguinte. Não, pode falar. Não, sim, é sobre a estadual. Tá. Porque, veja bem, interferência estadual que está entrando. Essa interferência aí. Parou? Parece chamada entrando aí chamada de telégrafo, né? Veja bem, Rogério, está ouvindo? Estou ouvindo. Veja bem, ninguém nega que o grande eleitor, né, a governador do estado do Rio de Janeiro no ano que vem é o prefeito do Rio, né, Eduardo Paes. Seria, segundo as pesquisas apontam, o favorito se viesse candidato, mas já disse várias vezes que não vai ser. Prometeu em campanha que não seria se eleger prefeito do Rio. Uhum. E confirmou que nesse programa, no Folha no Ar, confirmou em vários outros órgãos de imprensa. Uhum. Mas é o principal eleitor. Ele está com Santa Cruz, né? Mas Santa Cruz não pontua, não parece deixar ser real de eleição, né? Santa Cruz, presidente da OAB. E se fala que ele poderia dar o apoio dele. Cláudio Castro disse no Folha da Manhã que deseja o apoio dele, sim. Marcelo Freixo disse aqui nesse programa que deseja o apoio dele, sim. Rodrigo Neves, que Caio vai apoiar, falou nesse programa que deseja o apoio dele, sim. E eu perguntei nesse programa aqui, ele até gostou. Ô pai, quer dizer que você é a noiva preferida? Todo mundo quer casar com você?
Enfim, em relação a Castro, ele poderia colocar o Santa Cruz como bode na sala, tira, não tem luz própria, indica a vice de Castro. Sim. Castro não pode, por ter sido eleito na chapa como vice de Whitson na eleição passada, a reeleição. Ele não pode ver a eleição, correto? Sim. Então, se Paes, foi o que eu coloquei, acho que o Nogueira se referiu, se Paes fizer a vice de Castro, né, e as pessoas apontam que ele tem boa chance, como você colocou também aí, Castro, por não poder vir a reeleição, ele sairia 9 meses antes pela legislação, se elegendo governador, agora em 2022, sairia 6 meses antes em 2026, né? E deixaria Paes, se reeleito prefeito em 2024, um governo do Estado e a Prefeitura do Rio na mão. No ano eleitoral, a presidente e governador, né? Essa uma leitura. É o raciocínio que o Nogueira se referiu. Você concorda? Eu acredito, eu concordo. É uma grande leitura, né? O Eduardo Paes hoje realmente é a noiva que todo mundo deseja, né? Certamente as coisas estão sendo costuradas, conversadas, né? A gente precisa definir isso, é o que a gente está falando, né? Temos 11 meses pela frente, muita coisa vai se consolidar, muita coisa vai dar com os burros na água, então a gente precisa dessas definições para fazer uma projeção mais concreta no futuro. Mas a leitura que o Aloysio está fazendo é correta, né? Ela é racional, né? Justamente porque o Eduardo Paes ainda não quer sair lá da gestão que está fazendo no Rio de Janeiro. E a presidente, Rogério, você acha que... a gente falou aqui, você citou o Whitson e Zema. Zema as pesquisas já mostravam antes, né? Zema mostravam antes já. O Whitson realmente foi uma surpresa só da Datafolha do dia anterior que deu, né? O Ibope não pegou, é fato. A Datafolha deu, mas não o total daquela evolução. Mas foi muito rápido mesmo, né? Uma coisa muito... E talvez por ter acontecido em 2018, que seja muito difícil de acontecer de novo, agora em 2022. Sim. Mas você vê possibilidade, agora o Moro entrou no jogo, agora o Podemos confirmou a filiação dele, né? E já entrou no jogo em 2 pesquisas já de dois institutos diferentes, assumindo o 3º lugar de Ciro, quer dizer, já entra com força, né? Tem um recall grande pela Lava Jato, né? Você vê possibilidade da terceira via furar essa polarização Lula-Bolsonaro? Olha, Luiz, é o que eu estou te falando, né? A gente hoje, nesse cenário, vê a polarização. Mas nesses 11 meses, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. A gente vive num mundo informacional. De repente, um meme desse vira e vai embora, e quando você vai ver, gera uma insatisfação ou satisfação em relação a algum nome, e aí as coisas viram. É claro que hoje está muito consolidado, mas é isso. Nós vimos na eleição do Whitson. Eduardo Paes já tinha, na concepção das pesquisas, ganhado a eleição, e ele perdeu, sendo um grande candidato, sendo um grande orador, tendo serviço prestado. Hoje, como você bem disse, é a noiva mais requisitada aí desse cenário todo, e assim... nas vésperas, aí a gente pode falar disso, né, no processo eleitoral, o eleitor despertou e resolveu ir para o outro lado. É claro que hoje a gente já entende também que esse eleitor que queria uma nova via se decepcionou muito, né, com a gestão de pessoas que muitas vezes vinham para a rede social apontar o dedo apenas e de repente, desconstruir apenas o seu adversário. Então, hoje, o eleitor que está participando ainda dessa revolução informacional, né, ele está mais maduro. Então, a gente tem que entender esse processo, como que ele vai caminhar aí nesse futuro próximo. Só para deixar claro também, Rogério, que estou falando segundo manifestações do TSE e do Supremo, né? Essa revolução informacional que vocês chamam aí, sim, ela gerou muitos problemas e, nas palavras de Alexandre Moraes, por exemplo, quem tentar repetir o que fez em 2018 vai para a cadeia.
Veja, Aloysio, por exemplo, então vai haver limites que não houve em 2018, né? Claro, então, assim, eu acredito sempre na evolução, né? Nas evoluções do parâmetro, né? Ninguém está aqui querendo propagar ou falar em fake news. Não. A discussão que ele fez. Agora, eu estou falando que as pessoas se mobilizam. As pessoas se mobilizam e você vê as pessoas discutindo essa política, talvez de maneira mais extrema, nos bares, nas padarias, nas ruas. E veja, cada um com as suas colocações, e você vê que é de maneira apaixonada, né? Dos dois lados. E aí, desses dois lados polarizados que a gente está falando. Muitas vezes o cara não consegue nem enxergar nada. Ele polariza e vai embora. E eu acredito ainda que essas pessoas, né, com as suas opiniões, elas vão influenciar, sim, a eleição de 2022, né? Quando parar, manda um para um WhatsApp que ele gosta e tal. É claro que hoje você já tem alguns limites até no WhatsApp, né, que nós não tínhamos na eleição passada. Você vê que o vídeo que é mais popular, você não consegue compartilhar ele mais, mas vejo que as mobilizações de maneira apaixonadas por cada candidato, por cada bandeira ou por cada ideologia, você vê uma mobilização espontânea. Não era aquelas mobilizações que a gente via 10, 15 anos atrás, que o governo tinha que patrocinar as mobilizações para as pessoas irem para a rua. Hoje as pessoas vão para a rua de maneira espontânea. E aí pode cada um dar qualquer tipo de opinião, que, né, eu conheço as pessoas que vão, e muitas vezes elas estão ali porque elas têm convicção, elas acreditam, e tem que ser respeitado também, para que a gente também não desmereça as opiniões das massas. Não, agora também dizer, por exemplo, que 7 de setembro não teve incentivo do governo, também não dá para dizer, teve muito, né? Inclusive não foi o governo federal que estava. Agora, Aloysio, assim... Só um segundo. Eu não falei que você disse que vão se usar fake news. O que eu disse é o seguinte, vou usar um exemplo concreto. Mamadeira pornográfica que foi usada assim pela campanha do atual presidente, né, e não corresponde à realidade, foi massificada em rede social. Nas palavras do Alexandre Moraes, que tem peitado muito isso, vai dar cadeia. Então, coisas que ajudaram a definir a eleição de 2018 não vão poder ser feitas hoje, sob a pena de prisão. Foi só isso que eu disse, entendeu? Mas, não, ótimo, mas isso aconteceu para os dois lados, né? Do outro lado também falava que o presidente era ditador, engolia criancinha, entre outras questões. Então, assim, foi para os dois lados, né? Foi para os dois lados. Vamos, né, equilibrar esse debate e vamos embora, vamos tocar, vamos ver o que vai acontecer. Nogueira? Sei lá, eu fico analisando aqui, será que dá equilíbrio nesse debate? Espero muito. Difícil. Não. Sim. Mas nós, como os atores políticos, nós temos que trazer esse equilíbrio, fazer o contraponto, fazer a mediação desse processo, né, faz parte. É claro que nos momentos eleitorais, né, muitas vezes a gente precisa, para a nossa informação chegar, e a gente estava falando disso aqui nos bastidores, né, a gente precisa falar de uma maneira mais reverente para que a nossa mensagem chegue às pessoas e que elas entendam realmente as nossas bandeiras, nossas cabeças, a nossa ideologia e nosso posicionamento, né? Porque ficar em cima do muro é uma coisa que nunca foi o meu perfil e vocês sabem muito bem disso. Então, numa simulação aqui, rapidamente para a gente fechar, todas as pesquisas mostram aí vários quadros, várias disputas. Em todas elas, Lula vai para o segundo turno. Em algumas aparece Lula com Bolsonaro no segundo turno. E nessa configuração aí, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula no segundo turno, Rogério Matoso fica com quem? Olha, Luísio, é o que eu estou falando aqui. Eu hoje estou... Fala. Nogueira. Nogueira, vamos lá. Então, assim, nós vamos ter que esperar essas situações eleitorais acontecerem
né, a título da gente perder articulações em esferas estaduais, estaduais e federais. E entenda, eu hoje sou um agente motivador político, né? Como bem te falei aqui, a gente conseguiu recursos do governo federal para o nosso município, né? Eu tenho que enaltecer isso tudo, porque eu sei a aflição que o meu povo passa aqui na base, né? Eu sou vereador, eu estou com a espada no meu pescoço. Então, veja, eu não posso entrar num debate nesse momento, né, extremista para que inviabilize trânsito, entre outros, de maneira institucional que ele seja. Então, veja, eu acredito que essa polarização ela está bem radical e as pessoas não conseguem enxergar o todo no processo, nem um meio. Eles conseguem enxergar o extremo e se você entrar nessa seara, né, muitas coisas são inviabilizadas. Então, vou esperar o momento certo para me posicionar e no momento certo me posicionarei. Eu estou vivendo um momento aí das questões partidárias para que eu faça esse entendimento das diretrizes que vão vir para mim. Então, eu tenho que ser ponderado nesse momento, né, para que eu não inviabilize caminhos nem pontes. Mas independente de partido ou de posição que a gente sabe e respeita isso aí, Rogério Matoso tem uma posição. Rogério Matoso sempre vai ter posição. E no momento certo, ele vai falar. Então qual é essa? Nogueira. Então o momento hoje é de trabalho, de pacificar, de unir e ter o respeito do check and balance aqui do nosso município, que é a Câmara Municipal, para que ela tenha respeito nos seus debates, para que ela faça o contraponto necessário a um governo que muitas vezes quer esmagar e quer um parceiro que seja subserviente, que não pense e que não estude, que não fale. Então eu tenho lutado por isso, eu tenho lutado por um resgate de uma sociedade que necessita, sim, de pontes no governo federal e estadual de maneira institucional para que esses recursos cheguem para o nosso município. Tenho lutado por isso, com êxito, inclusive, né, em relação a isso, e fazer o entendimento de uma casa. Mas os meus posicionamentos, eles são muito firmes, vocês sabem disso. Agora, eu acho que o momento é de pacificar e levar esse debate para um momento certo, para que a gente não consiga aí, trazer mais conflito para uma cidade, uma sociedade que precisa de paz, união e desenvolvimento. Bom, Rogério, são 8h37, 8h38, já fechando esse bloco. Agradecemos demais aí a sua presença, né, nesta terça-feira, dia 2. Desejamos um bom dia a você, tudo de bom e mais uma vez obrigado aí, né, pela participação aqui no Folha no Ar, primeira edição. Eu que agradeço, o maior prazer estar aqui com vocês, conversando, debatendo, fazendo esse bate-papo. Aloysio, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, sempre que quiser, né, qualquer tipo de dúvida que tenha aqui dos nossos debates, das questões, né, que não acontecem no plenário, você pode me falar. E se vocês me permitirem, eu queria concluir aqui com um pequeno texto. O caminhar bem por um ano não lhe garante a corrida do ano seguinte. A colheita farta de agora depende do tempo, não depende de você. Entenda, sucesso exige seu esforço e infinidade de fatores alheios ao seu mérito. Então, sem suor, você não ganha. E só com suor, também não. Tenha humildade. Muito obrigado e grande terça-feira para todos nós. Boa. Gosto mais daquela do rebanho, mas é boa essa. Um abraço, Rogério. Bom dia, Aloysio. Um abraço. Agradecer ao Rogério pela entrevista. Conheço o Rogério há muito tempo, acompanho desde o início da vida parlamentar dele. É nítido a evolução e uma maturidade também. Acho que todos nós, qualquer atividade, a maturidade sempre ajuda, né? E só deixar umas coisas pontuadas. Uhum. Eu concordo com o Rogério em relação quando eu cito fake news, que eu acho, assim, respeito muito o plano do Rogério, mas discordo. Eu acho que em 2018 houve um desequilíbrio muito grande para a eleição de Bolsonaro, das fake news. Como também, já escrevi isso várias vezes, quem inventou fake news na eleição presidencial foi o PT. Em 2014, contra a Marina Silva.
né? Disse que Marina era contra trabalhadores, que Marina era contra o pré-sal. Não tem uma declaração dela em nenhum lugar dizendo isso. Agora, o PT fez isso numa campanha, naquelas campanhas milionárias do João Santana, que hoje está com Ciro Gomes, para televisão. Bolsonaro foi naquela coisa, depois da eleição do Trump em 2016 e do Brexit na Grã-Bretanha, que definiu a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, ele mergulhou nas redes sociais. E a coisa passou a ser em escala geométrica, né? Mas eu quero lembrar isso. Eu acho que 2018, assim, respeito o Fernando do Rogério, mas eu discordo, eu acho que foi muito proporcional para o bolsonarismo. Mas quem inventou isso na eleição presidencial brasileira foi o PT, em 2014. Contra Marina Silva, que é pior. Marina, uma ex-petista, ex-ministra de Lula. Só para lembrar isso. E em relação ao check and balance, eu concordo com o Rogério. Eu acho que esse sistema de democracia mesmo, freios e contrapesos entre executivo, legislativo e judiciário, perfeito. Agora, o voto de Rogério que não saiu para presidente significa que essa canoa bolsonarista está fazendo água mesmo. Né? Essa, pelo menos, é só a minha interpretação. Veja, o que acontece, Luiz? Se você definir agora essa eleição, e é claro que eu tenho meus entendimentos, minhas bandeiras, a gente inviabiliza muito caminho. Né? A gente está num momento difícil aqui de estar dentro de uma pandemia. A gente precisa de trânsito em todas as esferas, né? Com cada um com seus pensamentos. A gente define uma situação e acaba entrando agora nesse extremismo. Eu acho que é muito perigoso, né, nesse momento. Então, assim, eu tenho meus entendimentos, né, você sabe de alguns, então eu acredito que, como você falou, a gente hoje está ganhando mais maturidade, né, e precisa trazer aqui nas nossas bases assim, resultados mais satisfatórios, e para que isso aconteça, a gente precisa de articulação. Então, eu acho que as eleições elas têm mudado os seus instrumentos de regulação dela, eu acho que é válido, as questões do Tribunal Superior, né, que essas discussões aconteçam, e que cada vez mais a gente consiga motivar o pensamento crítico da nossa sociedade, porque a crítica ela não está aqui no nosso discurso, na nossa opinião, a crítica ela está no nosso ouvinte, que ele ouve, ele entende, ele busca, e aí sim ele vai lá dar e fazer o seu voto. Na hora certa eu vou participar dessa eleição, isso pode ter certeza disso. Obrigado, Rogério. Valeu, um abraço, fica com Deus todo mundo. Forte abraço, obrigado, querido, valeu. São 8h43 em Campos. Oi, Luiz. Sim, pois não. Michele, agora já saiu. Ah, tá. Eu ia fechar aqui também com agradecimento a ela também, mas valeu. É bom fazer com eles no ar. Tá, não, e foi rápido, porque eu fico no Face aqui. Desculpa interromper. Não, foi show, mas tá ótimo, tá ótimo. Fica aí o agradecimento, né, no ao vivo aqui, posteriormente no gravado aí para Michele Mairim, que também, né, assessorando aí o vereador. Vamos fazer um rápido intervalo e no último bloco a gente traz aí, o Aloysio, a repercussão, os seus comentários a respeito dessas notícias que já passamos, repassaremos as informações que estão no portal folha1.com.br. Lembrando, hoje feriado, dia de finados, operação finados, inclusive, né, da Polícia Rodoviária Federal e também da Subsecretaria de Posturas em Campos. 8h44, oferecimento de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Não desligue, voltamos em instantes.